boa tarde. Queria agradecer a participação de vocês em mais um webinar que a gente está conduzindo aqui pela Real Grandeza, em relação a um vírus que vem aí atacando os nossos dias, né, nos preocupando já há quase 2 anos. Hoje a gente está aqui com algumas participações especiais. A gente está aqui com o Dr. Alberto Chebabo. Ele é gerente médico da Rede DASA e ele é também o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele vai discorrer aqui um pouquinho para a gente a respeito da variante Ômicron, vacinação, a questão da influenza ao mesmo tempo do Covid, a reinfecção pelo Covid-19. Estamos aqui também com o Fabiano, que também é da Rede DASA, ele é o gerente comercial da Rede DASA. Doutora Mária Pires, que é a nossa gerente de operações de saúde, que vocês já conhecem. Marcela, que é assistente da doutora Mária, está ali, braço direito da doutora Mária, e a nossa diretora de seguridade, a Patrícia Mello. O Luciano, da nossa comunicação, que vai ajudar aqui a gente na mediação do nosso encontro. E eu queria, antes da gente iniciar, só bater um papinho com vocês para relembrar um assunto, como a gente sempre faz, que é a nossa plataforma Telereal Saúde, né? Desde o começo da pandemia, a gente disponibilizou a todos os beneficiários dos nossos planos de saúde a plataforma para consultas online. Nós temos um médico generalista disponível 24 horas, sem cobrança de coparticipação, para auxiliar vocês em casos de baixa e média complexidade. Então, sentiu uma dor de cabeça, sentiu uma dor no corpo, está com uma dor de garganta, teve febre, algo que esteja controlado até então, esse nosso médico, através da plataforma Telereal Saúde, ele pode dar o suporte a vocês, tá? 24 horas. E a gente também tem consultas com especialistas, que são os profissionais da nossa rede credenciada, disponível por essa mesma plataforma, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho, só para lembrar vocês como que vocês fazem esse acesso, tá bom? Minha tela está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim. Bom, então, vocês vão acessar o site da Real Grandeza. No site da Real Grandeza, vocês vão encontrar aqui, ó, o banner do Telereal Saúde. É só clicar aqui nesse banner que vocês vão ser direcionados para a plataforma. Pronto. Olha, vocês vão acessar a plataforma do Telereal Saúde. Quem não tem cadastro ainda, clica na opção Cadastro, primeiro acesso. Eles vão pedir algumas informações, como o seu ID, FRG e CPF, para você fazer o primeiro acesso. Tem a opção Agendar Consulta, que são as consultas com os médicos da nossa rede credenciada. A gente tem cardiologista, ortopedista, psicólogos, todas as especialidades disponíveis. E a opção Fale 24 horas, tá? Que são os médicos generalistas. E toda uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, enfermeiros, para auxiliar vocês nesse cuidado com a saúde, tá? Eu me loguei, acabou logando aqui com o login de administrador. Deixa eu sair aqui e fazer o meu login de beneficiária. E, Gabi, enquanto isso, também é importante que as pessoas saibam que foi criado um WhatsApp, que é uma espécie de backup. Então, se você tiver qualquer problema técnico para ter contato com os profissionais da plataforma, vocês também podem ligar para esse WhatsApp, né? Quer dizer, passar uma mensagem para esse WhatsApp e, de qualquer forma, ninguém vai ficar sem atendimento. Esse backup foi criado justamente porque, com o novo pico da Covid, nós começamos a ter um número de acessos muito grande, então foi criado para que ninguém fique sem atendimento esse plano de contingência. Aqui, olha, gente, o número do WhatsApp é 21 98 121 0096, tá? A gente vai escrever, daqui a pouquinho eu vou escrever aí no banco de diálogo da nossa apresentação. Perfeito, Patrícia. Esse banner também está lá na página principal do site.
informando o número do WhatsApp, tá? Logo abaixo do banner que direciona vocês para o nosso Telereal Saúde. Clicando aqui na equipe saúde, vocês falam com o médico disponível 24 horas, tá? É só informar o motivo do atendimento, né? Explicar quais são os sintomas que você está sentindo, que vai ter alguém lá para prestar o primeiro atendimento e, se for o caso, direcionar para o hospital mais próximo, de acordo com o seu plano. E tem também a opção agendar consulta. Como eu expliquei a vocês, a gente conta com diversas especialidades. E aí, vou colocar aqui alguém da equipe do Linha de Cuidado da nossa clínica, né, de Copacabana, do Rio de Janeiro. Digamos que eu queira aqui um atendimento com cardiologista. Ele vai disponibilizar aqui os dias e o horário disponível para atendimento com esse profissional, tá? Feito isso, basta colocar aqui o motivo do atendimento e enviar, que vai aparecer igual está constando aqui na lateral para mim. Ó, eu já tenho um atendimento agendado para o dia 26 de janeiro. E aí basta retornar à plataforma no dia e horário agendado, que o profissional vai dar início ao seu atendimento, tá bom? Como a Patrícia falou, o WhatsApp, por conta até do volume, que cresceu bastante, né, por conta das síndromes gripais aí que estão afetando boa parte da população brasileira, a nossa plataforma de telemedicina, ela encontrou algumas instabilidades, tá? Para alguns beneficiários funcionava muito bem, outros encontravam uma certa lentidão. Então, imediatamente, a gente disponibilizou um WhatsApp. Qualquer dificuldade que você tenha em acessar a plataforma de Telereal Saúde, seja por esse canal que eu acabei de explicar aqui, ou seja pelo aplicativo Linha de Cuidado, vocês podem acionar o WhatsApp, telefone é 21 981 21 0096, que alguém vai dar continuidade ao seu atendimento, tá bom? Bom, eu vou interromper aqui o compartilhamento e eu passo a palavra para a Patrícia Mello, nossa diretora de Seguridade. Obrigada, Gabi. Bom, então, mais uma vez, agradecer aqui, primeiro, a comunicação que sempre nos apoia nesses eventos, na figura do gerente, do Luciano Frus, a doutora Mária Pires e a Marcela, que vem realizando um trabalho muito bacana à frente das gerências de operação de saúde, principalmente enfrentando com bravura essa crise devido à pandemia que se instalou no mundo. Agradecer a Gabi, né, sempre super gentil, aí solícita. E agora minha palavra de agradecimento também vai ao Grupo DASA, que é um dos prestadores de saúde aqui dos nossos planos da Real Grandeza, e que nos possibilitou trazer hoje aqui o Dr. Alberto, né, que é um dos maiores nomes, sem dúvida, que estão servindo como uma referência de credibilidade, de qualificação técnica, para falar sobre esse assunto que vem impactando a vida de todos nós e de nossas famílias. Doutor Alberto, para a gente é uma grande honra tê-lo aqui, para que o senhor possa dividir seu conhecimento conosco. Com certeza é um conhecimento que nós precisamos muito ter, até para entender o que está acontecendo, qual vai ser o que o senhor acredita que vai ser o futuro dessa pandemia, como a gente pode se cuidar melhor, como é que a gente pode preservar a nossa saúde e das pessoas que a gente ama. Então, em nome da Real Grandeza, eu lhe agradeço, eu sei que seu horário é muito disputado, então lhe agradeço esse tempo que o senhor está dedicando aqui para a gente. Tá? E passo a palavra para o senhor e depois a gente abre para perguntas. E, pessoal, a gente está aqui à disposição de vocês, se desdobrando para tentar fazer o melhor. Caso tenha algo que vocês entendam que a gente possa melhorar, estamos também abertos sempre a escutá-los e a fazer acertos, e contem com a Fundação Real Grandeza. Obrigada, Patrícia. Agradeço aí as referências. É um prazer aí estar aqui com vocês, da Real Grandeza, tirar as dúvidas de todo mundo. Quer dizer, as dúvidas que eu consegui tirar, né? Porque nem sempre a gente consegue responder a tudo. Então, assim, eu acho que o importante é a gente tentar dar uma pincelada rápida, né? Primeiro, em tudo que aconteceu nessa pandemia até o momento, das coisas mais importantes, e se deter um pouquinho na questão do que a gente está vivendo agora, que é esse surto, essa epidemia, esse aumento do número de casos relacionado a essa nova variante, a variante Ômicron, né? E também falar um pouquinho sobre a volta do vírus influenza, sobre o que aconteceu e o que está acontecendo no resto do país em relação a esse surto de gripe, essa epidemia, na realidade, de gripe, que nós está vivendo junto com uma epidemia de Covid. Então, é claro que todo mundo já sabe, né? A Covid
foi descrita pela primeira vez no final de 2019, né, em dezembro, nos últimos dias de 2019, quando na China eles descobriram um surto de uma doença respiratória com pneumonia grave, levando a óbitos na cidade de Wuhan. Isso foi comunicado à OMS no início de janeiro, no último dia de dezembro, na realidade, e no início de janeiro, então, a OMS fez um alerta para o mundo inteiro sobre a possibilidade de disseminação desse vírus. O que aconteceu depois, todos nós já sabemos, né? Houve uma disseminação, primeiro, na China, de alguma forma contida em uma região, numa cidade, num estado, né? Ali numa província que eles consideram, né? Na China, e que depois se disseminou inicialmente para a Itália, depois Estados Unidos, principalmente Nova York, e daí para o mundo inteiro. Né? A gente viveu ondas, né, dessa epidemia, dessa pandemia, né? O vírus, todos também já sabem, né? É o SARS-CoV-2, é um coronavírus igual, muito semelhante ao coronavírus que promoveu a SARS, que era uma doença aguda respiratória, né, de angústia respiratória, que aconteceu em 2002, 2013. Esse vírus desapareceu completamente, e agora um vírus mais ou menos um pouco semelhante àquele em termos de filogeneticamente, mas completamente diferente na capacidade de transmissão e também na capacidade de causar doença grave e óbitos. Aquele vírus causava doença grave e óbitos em 50% das pessoas que ele acometia, e esse aí mais ou menos em até 10%, né? Muito menos, né? Quando a gente fala do SARS-CoV-2, a cepa inicial. A partir daí, então, né, o mundo entrou em várias ondas, né, se disseminando em todos os países do mundo. Não existe um país hoje do mundo que não tenha sofrido ondas, né, do SARS-CoV-2, da Covid, e a gente teve, então, isolamento de novas variantes. Isso é uma característica comum de todos os vírus, né? Os vírus eles fazem alterações importantes, né? Mutações importantes, e essas mutações vão gerando variantes, né? Só para a gente entender, já são descritas mais de 1.700 variantes do SARS-CoV-2. Porém, né, são 6 variantes de preocupação, que são aquelas que que dão alguma vantagem ao vírus. Então, a gente teve a alfa, né, que foi descrita inicialmente na Inglaterra, a beta, que foi descrita na África do Sul, a gama, aqui no Brasil, a delta, né, que foi descrita na Índia primeiro, né, e depois se espalhou pelo mundo e se tornou a cepa predominante, e agora são 5, né? E agora a Ômicron, que está se tornando a cepa predominante no mundo. Todas essas ondas tiveram características diferentes por vários motivos. Ou porque eram variantes com uma capacidade de transmissão maior, ou porque eram variantes que tinham alguma possibilidade de escape vacinal, né? Ou porque e também associado a isso a vacinação, né? A gente tem que lembrar que o mundo começou a vacinar no final de 2020, dezembro de 2020, as primeiras doses foram aplicadas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente começou de forma muito lenta, em fevereiro de 2021, né? Na realidade, no comecinho de janeiro, no final de janeiro, hoje faz exatamente um ano que a gente fez a primeira dose, né, de vacina no Brasil para a Covid, mas, na realidade, só a partir do início de fevereiro é que isso se expandiu, mas o primeiro trimestre foi um trimestre de muito poucas pessoas vacinadas, né? E aí, a partir do segundo trimestre, principalmente o segundo semestre do ano passado, a gente avançou bastante na vacinação. Isso significou, né, uma capacidade maior de controle, né, dessa epidemia, até o aparecimento da variante Ômicron, e mesmo a gente vai falar um pouquinho da Ômicron, a gente tem um impacto muito grande da questão da vacina. Lembrando, né, que na cepa inicial, né, na variante, na cepa, a primeira cepa, né, a cepa original, a gente teve um número muito grande de casos aqui no Brasil, principalmente nos meses de março até abril, maio de 2020,
né? A gente teve um segundo, obviamente, a gente está falando do Brasil, um país continental, então a gente teve essa variante, essa cepa original, ela foi causando surtos, né, em vários estados sequencialmente, né, até agosto, setembro do ano passado. Claro que aqueles estados que foram os primeiros a serem acometidos foram os primeiros a controlar esse surto, né? E no final de novembro, no final do ano, em novembro de 2020, a gente teve um surto na cidade do Rio de Janeiro, né? Um aumento de casos, uma onda na cidade do Rio de Janeiro, que durou no dezembro e janeiro de 2020, né? Que foi pela introdução da variante P2, que é uma variante de interesse, não é nem uma variante de preocupação, né? Que logo foi substituída pela variante Gama, né? E aí sim a gente teve um surto, uma nova onda no país inteiro, né? Em março, né? Começando em fevereiro, março e abril, né? O Rio de Janeiro, como já tinha tido uma onda em dezembro e janeiro, novembro, dezembro e um pouquinho em janeiro, de janeiro já caindo, de 2021, janeiro de 2021 já caindo, né? Foi o último estado a ter esse impacto da Gama e um impacto um pouco menor do que a gente viu nos demais estados, a gente viu tudo que aconteceu, né, no primeiro semestre do ano passado. E depois, em agosto, a gente teve a entrada da Delta, da variante Delta, que é uma variante muito mais transmissível, uma capacidade de transmissão muito maior e que se tornou a cepa predominante no mundo inteiro, exatamente por essa vantagem que ela tinha em termos de capacidade de transmissão, então causando um número de casos muito elevados, né? E uma menor resposta, um escape maior em relação aos anticorpos, um pouco menor resposta à vacina. Então, aquela proteção que a gente já tinha quando a gente fazia a primeira dose da vacina, né, ela reduziu bastante, né, e a gente viu que para ter uma proteção completa, a gente precisava de pelo menos 2 doses, eu precisava de um nível muito maior de anticorpos, exatamente por essa capacidade da Delta de escapar das vacinas. Porém, né, as vacinas elas conseguiam reduzir letalidade, reduzir mortalidade. Quem tinha 2 doses de vacina tinha um risco muito baixo de internação e principalmente de óbito, enquanto que aqueles que ainda não estavam vacinados ou só tinham apenas uma dose da vacina tinham um maior risco de complicação. A gente veio com uma redução importante desde outubro do ano passado, né, no número de casos, já com o controle da Delta. A Delta teve impacto muito menor do que no Brasil do que em outros países, provavelmente porque a gente já tinha um número muito grande de casos da Gama anteriormente, diferente de outros países do mundo, em que a Alfa era a cepa predominante, principalmente em Israel, na Europa e um pouco nos Estados Unidos, a Gama dando um pouquinho de proteção para a gente aqui no Brasil em relação à variante Delta e, obviamente, também à vacina. E aí a gente passou esse final de 2021, né, com uma certa tranquilidade, um número muito baixo de casos, o número de mortes também vem caindo. E agora, no final do ano passado, então, a detecção em dezembro, no final de novembro, dezembro, de uma variante nova na África do Sul, variante Ômicron, que tem uma capacidade de transmissão 4 vezes maior do que a variante Delta, e 20 vezes maior do que a cepa original de Wuhan. Ou seja, ela tem uma capacidade de se transmitir 20 vezes maior do que o vírus que iniciou a pandemia, e 4 vezes maior do que a Delta, que já era um vírus com uma capacidade de transmissão muito maior. E, além disso, né, um escape também vacinal, um escape imunológico, né, fazendo com que aquelas pessoas que já tinham tido Covid, e mesmo aquelas pessoas vacinadas, né, pudessem se infectar por esse vírus. Porém, com uma característica muito diferente, né? É um vírus que tem uma capacidade de transmissão muito alta, mas uma capacidade de causar infecção grave um pouco menor do que as variantes anteriores e a cepa original. Principalmente uma característica muito diferente em relação à possibilidade de causar pneumonia. Então, é uma variante que causa menos pneumonia, o que não significa que ela não possa causar doença grave, né? Ela tem a capacidade de causar
ainda os mesmos fenômenos trombóticos, alterações importantes, descompensação de doença de base, do que as variantes anteriores. A única diferença é que a gente vê muito menos pneumonia do que a gente via nas variantes anteriores, porém, né, o número de pessoas infectadas tem sido alarmante, né? E isso leva a uma desestruturação completa, né, da força de trabalho e também da área de saúde. Por dois motivos. Pelo grande número de afastamentos de profissionais em todas as áreas, a gente tem visto isso, né? Então, é a variante em 10 dias, em um mês, na realidade, em que ela está presente no mundo, ela já causou mais casos do que quase todo o ano passado inteiro, né? Levando-se em consideração as diferentes ondas que a gente teve. A gente bateu recorde em todos os países do mundo onde a Ômicron já penetrou, né? Recorde de número de casos diários. A gente nunca teve tantos casos diários acontecendo em cada uma dessas cidades e, obviamente, no mundo, como a gente está tendo com a Ômicron. Há uma infecção generalizada, né? Um número de pessoas muito grande, todos vocês conhecem pessoas que estão infectadas nesse momento, né? E mesmo com a menor capacidade dela causar doença grave, né? Como o número total de infectados é muito grande, né? É óbvio que a gente vai ter um número muito grande também de pessoas necessitando de internação, seja por alteração e piora de doenças de base, então aquelas pessoas que já têm alguma alteração importante, alguma fragilidade importante, idosos, imunodeprimidos, doentes com comorbidades importantes, podem descompensar, né, e vão necessitar de internação, seja por ela causar quadros sintomáticos, mesmo aqueles pacientes internados por outros motivos, ou seja, infecção hospitalar mesmo, pela grande disseminação dela em todos os ambientes, né, levando a uma desestruturação, né, e a uma necessidade muito grande de leitos hospitalares. Claro que com uma mortalidade muito menor, ela causa menos doença grave, mas causa esse embaraço, né, essa dificuldade dentro dos serviços de saúde. E, obviamente, um afastamento muito grande. Hoje, a maior parte dos serviços de saúde tem 30%, 40% dos seus trabalhadores afastados por infecção, por doença, né? Então eles não podem trabalhar, mesmo com quadros leves. Isso significa você ter uma menor capacidade de atender a toda essa demanda. E aí, com isso, você reduz internação de outras doenças, né? Piora o atendimento a todo mundo, a toda a população. E, além disso, você tem um aumento do número de pessoas afastadas em todas as outras atividades. E a gente então vê prejuízos grandes acontecendo, né? Principalmente nas atividades essenciais, então, já falamos de saúde, mas também transporte aéreo, transporte ferroviário, mesmo motoristas de transporte público, no ônibus, segurança, redução de profissionais da área de segurança, bombeiros, policiais, né, de todas as forças de segurança nas atividades, então redução de pessoal, né, e, obviamente, nos serviços não essenciais também a gente vai ter essa dificuldade. Então, vários restaurantes, né, várias lojas, bancos fechando agências, lojas fechando por alguns dias atividades, os próprios lojistas de shopping solicitando redução de horário de funcionamento dos shoppings, porque não tem gente para trabalhar, e isso desestruturando de forma importante a economia, mas é mais do que a economia, é as atividades mesmo, serviços, né? E a questão da vacina, da resposta vacinal, né? A gente tem visto que a vacina, como eu falei, a Ômicron, ela tem uma menor capacidade de causar doença grave, né? E também uma maior capacidade de evasão do sistema imune. E o que a gente tem visto é que as vacinas elas ainda mantêm o seu papel de proteção contra doença grave, então a gente vê muito poucos casos graves acontecendo nessa população vacinada, e isso é outra coisa que a gente modificou, né? A história, que eu digo que a gente modificou a história natural da doença com as vacinas, né? Transformando ela de uma doença grave, né? Uma doença mortal, né? Com capacidade de causar mortes em um número muito grande de pessoas, para uma doença mais leve e controlável em termos de gravidade, né? Porém com uma expansão muito grande, porque há um escape vacinal permitindo que pessoas vacinadas, mesmo com 2 e até com 3 doses, se infectem de forma leve, a maior parte assintomáticos, né? Ou com sintomas muito leves, 2 ou 3 dias de sintomas gripais,
né? E depois com uma melhora muito rápida desse quadro gripal. O que a gente vê é uma mudança, uma diferença muito grande de evolução naquelas pessoas vacinadas, principalmente as que estão vacinadas com a dose de reforço, né? Porque com esse escape vacinal, o que a gente necessita? A gente necessita de um nível alto de anticorpos para conseguir rapidamente atacar essa variante, né? Então, quando eu tenho 2 doses, mas essa segunda dose foi feita recentemente, eu ainda tenho uma boa proteção. Mas essa segunda dose tem mais de 4 meses, já há uma queda da quantidade de anticorpos que não é mais suficiente para evitar a infecção e, em alguns casos, principalmente naqueles doentes idosos e mais frágeis, eventualmente levando a um risco maior de internação. Menos de morte, mas mais de internação. E por isso a gente tem recomendado, então, que todos que já tenham mais de 4 meses da segunda dose, acima de 18 anos, façam a dose de reforço, porque ela é necessária para se manter um nível alto de proteção durante todo esse período, enquanto a Ômicron estiver circulando. Então, as vacinas elas são muito eficazes ainda, elas são o nosso caminho, né, de reduzir essa proteção, essa internação, essa gravidade, de manter essa proteção. E é importante que as pessoas continuem se vacinando, quem ainda não fez a sua segunda dose, faça a segunda dose, e principalmente aqueles que já têm as 2 doses, mas já têm mais de 4 meses, façam a dose de reforço. E, além disso, né, manter nesse momento, né, de alta transmissão, né, um vírus com uma facilidade de transmissão muito elevada, manter o uso de máscaras, principalmente máscaras de boa qualidade, né? A gente não tem mais recomendado aquelas máscaras de tecido que a gente já usava no início da pandemia, né? A recomendação é que as máscaras sejam máscaras descartáveis, aquelas máscaras cirúrgicas descartáveis, né? Ou máscaras do tipo N95, PFF2, se possível, mas, obviamente, de uma forma geral, né, as máscaras descartáveis são recomendadas por darem uma maior proteção. E, rapidamente, só para terminar, em relação à influenza, o que aconteceu nesses 2 anos de pandemia? A gente não teve circulação de vírus influenza no Brasil, a gente não conseguiu detectar. O vírus influenza é um vírus sazonal, né? Então ele normalmente aumenta sua incidência no outono e inverno, né? Aqui no Brasil, normalmente ele começa a partir de abril, maio, a subir e vai causando quadros de infecção, de gripe, até normalmente agosto, setembro, na região sul, que é a última a sair da sazonalidade, que é a região mais fria do país, né? E a gente, durante 2020 e 2021, não teve essa sazonalidade, não teve essa circulação do vírus. Toda a circulação viral foi pelo SARS-CoV-2 da Covid. O que aconteceu em dezembro é que a gente teve a introdução de um vírus influenza, provavelmente que já estava circulando no inverno europeu, por alguém que viajou para o exterior e veio para o Brasil, ou o brasileiro que foi e voltou, ou algum turista que veio para o Rio de Janeiro. O primeiro lugar a ter um surto inicial de influenza foi o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e uma cepa que não estava na vacina. A gente sabe que o nível de proteção, né, dos anticorpos para a influenza, ele dura em torno de 6 a 8 meses, e por isso a gente vacina todos os anos. Como a gente não teve circulação durante 2 anos do vírus e a cobertura vacinal nas 2 campanhas, tanto de 2020 quanto de 2021, de vacinação da gripe, foi muito baixa, muito abaixo do que a gente esperava, do que a gente gostaria, né? O nível de proteção na população era muito baixo. A introdução desse vírus, ainda por cima, um vírus que não era o mesmo da vacina, né? Esses vírus eles vão sendo modificados a cada ano, e todos os anos eles têm uma composição diferente da vacina de acordo com essa modificação, e essa composição é recomendada pela OMS. Esse vírus que circula agora no Brasil, que causa essa epidemia de influenza, é um vírus que a OMS já tinha recomendado que ele estivesse na composição da vacina que está sendo produzida para esse ano de 2022, né, porque ele já estava circulando no continente, no hemisfério norte, principalmente, né, no continente europeu e no norte da África, mas, infelizmente, não deu tempo. Ele se introduziu no Brasil a partir do Rio de Janeiro e se disseminou e encontrou uma população muito suscetível, né? E se disseminou de uma forma muito rápida, porque
todos eram suscetíveis, né, a esse vírus, e isso fez com que ele encontrasse um campo muito fácil de se disseminar, principalmente no momento em que todas as restrições estavam sendo suspensas, as empresas já tinham voltado para os seus trabalhos presenciais, a grande maioria, né? E as pessoas já estavam, as aulas, escolas funcionando, e as pessoas já estavam todas trabalhando normalmente, inclusive já reduzindo as suas preocupações com o uso de máscara e tal, né? A partir do Rio de Janeiro, então, ele se disseminou para o resto do país. Como o Rio de Janeiro foi o primeiro estado, né, a primeira cidade, o município, depois pelo estado, a ter esse surto, né? Em janeiro, a gente já estava em queda, ou seja, a epidemia de influenza ela começou aqui no finalzinho de novembro, durou todo o mês de dezembro, e janeiro, no início de janeiro, ele já estava em queda, quando começou o pico da Ômicron. Mas no resto do país, a gente vê as duas epidemias concomitantes. Então, a gente tem casos de influenza e casos de Ômicron acontecendo simultaneamente, abarrotando ainda mais os hospitais, principalmente os serviços de emergência e pronto atendimento, e as áreas e serviços de testagem, né? Porque as pessoas têm sintomas respiratórios e vão ter essa dificuldade, né, de diferenciar o que é gripe, causado por influenza, o que é Covid, causado pelo SARS-CoV-2, uma vez que os sintomas, os sinais, são muito semelhantes, principalmente no início. Acho que era isso. Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui. Eu vou deixar para responder algumas coisas nas perguntas. A gente ainda tem mais coisas para falar, mas a gente pode ir trocando ideia um pouquinho aqui, Gabriela. Perfeito. Bom, então eu vou começar aqui, doutor Chebaba, com algumas perguntas dos nossos beneficiários, tá? O primeiro a questionar foi o Galvani Cavalcante. Em que ordem devem ser tomadas as vacinas de gripe, pneumonia e Covid? Qual o intervalo entre elas e quando deveremos repeti-las? Então, vamos lá. A vacina de gripe é uma vacina que a gente faz anualmente. No Programa Nacional de Imunização, a vacina da gripe ela é ofertada gratuitamente nos postos, nas unidades, para todos aqueles que são de grupo de risco de complicação. O que não significa que as demais pessoas não possam fazer, se tiverem a possibilidade de fazer, mas aí teriam que procurar na rede privada ou então algumas empresas que oferecem a vacina de gripe para os seus funcionários. Idealmente, a vacina de gripe ela deve ser realizada anualmente, né? Lembrando que a vacina de gripe, a vacina de influenza, ela tem normalmente, dependendo de onde vai ser realizada, ela pode ter 3 ou 4 vírus. Ela tem a vacina que é oferecida na rede pública, nos postos de saúde, é a trivalente. Ela tem um H1N1, um vírus da influenza A, H3N2, esses dois são influenza A, então A, H1N1, A, H3N2, e tem um vírus influenza B, né? Lembrando que a gente fala é H1N1, H3N2, mas existem variações desses vírus. E por isso que todos os anos, apesar de ser sempre H1N1, H3N2 e influenza B, há modificações na linhagem desse H3N2, na linhagem desse H1N1 que compõe essa vacina, né? Então, essa é a vacina do posto. A vacina que é feita na rede privada, que muitas das empresas utilizam também, é a vacina quadrivalente. Ela contém os mesmos 3 vírus que a vacina do posto, exatamente iguais, o H1N1, o H3N2 e um influenza B, com a adição de uma segunda linhagem do influenza B. Então, eu tenho 2 vírus da influenza A e 2 vírus da influenza B na vacina quadrivalente. E ela deve ser aplicada anualmente, idealmente antes do início da sazonalidade. Então, a gente normalmente começa a fazer essa vacina em março, abril, aqui no Brasil, para que a gente chegue no inverno, né, que é o período de maior risco de transmissão, com a imunidade já adequada contra esse vírus. Lembrando, né, que essa imunidade dura em torno de 6 a 8 meses, então a gente consegue passar todo o período de sazonalidade com uma imunidade adequada, né? E outra coisa que a vacina da gripe ela pode reduzir o risco de infecção, mas da mesma maneira como a vacina da Covid, o maior benefício da vacina de influenza é reduzir casos graves. Então, a pessoa pode até se infectar, mas ela raramente vai ter uma doença grave, uma doença que leve ela à internação ou que leve ela a ficar de cama, né? Mesmo que não precise internar, né? Que às vezes a gente vê isso, quem teve influenza agora nesse período viu como ela é uma doença debilitante. As outras 2 vacinas, né, de Covid e de pneumonia, também podem ser aplicadas. Então, a vacina de influenza anualmente, a vacina de pneumonia, né,
A gente normalmente recomenda para os idosos, aqueles que têm mais de 60 anos, e para aqueles que têm alguma comorbidade, como doenças graves, como doença cardíaca, pneumopatia, neuropatia grave, né? E a vacina de Covid. Hoje, a gente não tem nenhuma necessidade de intervalo. No início, quando a gente começou a fazer a vacinação de Covid, a gente pedia um intervalo de 15 dias entre essas vacinas. Hoje, a gente já sabe que não há necessidade. Por que a gente fez isso no início? Era uma vacina que a gente estava começando a conhecer, né? Uma vacina nova, e a gente não queria confundir possíveis eventos adversos na vacina de Covid com outros eventos adversos de outras vacinas. Queria saber a quantidade de febre, de dor local, tal, que essa vacina causava, para a gente ter a nossa experiência com a vacina da Covid, entender tudo o que significava, né, o pós-vacinal, os eventos adversos pós-vacinais, mesmo aqueles leves, e a gente não queria essa mistura de vacinas para não confundir. Agora a gente já sabe muito bem quais são os eventos adversos, quais são os problemas, né? E aí a gente pode fazer essas vacinas juntas, como todas as outras vacinas. A gente não há uma recomendação de se separar as vacinas. A pessoa pode ir no posto tomar 2, 3 vacinas no mesmo dia, né? Com raríssimas exceções. No caso da Covid, da gripe, da pneumonia, não tem nenhum intervalo. Podem ser feitas no mesmo dia, no dia seguinte, ou na semana anterior, ou na semana posterior. Ou seja, não há nenhuma recomendação de separar, né, essas vacinas. Elas podem ser feitas concomitantes, com qualquer intervalo entre elas, sem nenhum problema, sem nenhum risco. Quem está com sintoma gripal? A recomendação até então era que não se vacinasse. Essa recomendação permanece? Então, a gente normalmente não faz nenhuma vacina, não só as vacinas de gripe e tal, nenhuma vacina a uma pessoa que esteja sintomática, principalmente com febre, né? Exatamente por essa questão confundidora. A pessoa está com febre, eu não vou saber se a febre que ela vai ter no dia seguinte é pela doença que ela já estava anteriormente ou por um evento adverso da vacina. Pode atrapalhar o diagnóstico das duas coisas, tanto do evento adverso vacinal quanto da própria evolução da doença, se aquilo ali é uma febre pela vacina ou se a doença está piorando e mantendo febre, né? Então, a gente normalmente espera melhorar o quadro febril, o quadro viral, o quadro gripal, né? Para fazer qualquer vacina, não só a vacina de influenza ou a vacina de Covid, mas qualquer vacina. No caso, né, de tosse e tal, a gente normalmente, se tiver um quadro muito agudo, naquele momento que está começando um quadro viral e tal, a gente pede para esperar um pouquinho para melhorar. Mas a tosse, a gente sabe que ela pode ficar residual por dias, às vezes até por semanas. E isso não impede a pessoa de se vacinar. Não precisa ficar boa da tosse para se vacinar. Ela pode se vacinar melhorando os sintomas gerais, sintomas sistêmicos, ela pode se vacinar. A única coisa que a gente tem hoje ainda de recomendação aqui no Brasil, e a maior parte dos locais, é que a pessoa que teve Covid faz um quadro clínico de Covid, ou mesmo assintomático, quando tem só o exame positivo, ela aguarde 28 dias a partir do início dos sintomas para fazer a vacina de Covid, né? Então, ela deve aguardar. Não há nenhum problema em aguardar, porque a gente sabe que nos primeiros 90 dias após um quadro de Covid, há uma proteção natural, né, pelos próprios anticorpos que são produzidos no organismo pela infecção natural, né? Então, retardar um pouquinho essa vacina não vai ter nenhum problema. A gente recomenda esperar 28 dias para se vacinar para a Covid. As outras vacinas estão liberadas sem problema nenhum. Perfeito. Agora a gente está aqui com a pergunta da Maria Célia Souto. Quando aparece uma nova cepa, significa que a cepa anterior não está mais ativa? Ou seja, uma cepa substitui a outra? A Ômicron substitui a Delta? Isso pode acontecer ou não, né? Depende da capacidade de competição entre essas variantes. Então, a gente já teve situações onde a gente teve mais de uma cepa circulante dividindo o espaço no mundo inteiro e mesmo, às vezes, na mesma região, né? Então, por exemplo, na época da alfa, a gente tinha a alfa e a gama circulando no mundo, dividido mais ou menos o espaço. Mesmo aqui no Brasil, né, a gente teve durante muito tempo a gama e a delta. Depois a delta conseguiu substituir completamente a gama, porque ela tinha uma vantagem, né? Eu sempre lembro que essas alterações, essas variantes, né, elas só são consideradas variantes de preocupação porque elas têm uma vantagem para elas. Qualquer mutação pode significar para o vírus uma vantagem ou até uma desvantagem, ela perder competitividade
né, em relação às outras variantes que estão circulando. Quando uma variante se sobressai, é porque ela tem uma vantagem, ela conseguiu uma vantagem sobre aquela outra que está circulando. No caso da Delta, né, a Delta teve uma vantagem sobre todas as demais variantes, ela se tornou a cepa predominante no mundo, né? Então, no mundo inteiro, a gente teve predominância da Delta no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Índia, de onde ela veio, ela foi o primeiro lugar onde ela predominou, né? Na Ásia, de uma forma geral. Até que apareceu a Ômicron. E a Ômicron, com essa capacidade de transmissão, né, ela se tornou muito mais competitiva, né? E ela conseguiu reduzir a importância da Delta. Nos países como, por exemplo, na Europa, né, Inglaterra, França, Alemanha, que já estavam numa onda alta, agora no inverno, de Delta, ela gradativamente foi substituindo a Delta e hoje ela responde por quase 100% dos casos de Covid nesses países. Ou seja, durante um tempo ela foi dividindo o espaço, né, com a Delta, mas ela foi gradativamente reduzindo a presença da Delta nesses locais e se tornando a cepa predominante. No Brasil, quando a Ômicron entrou agora no final de dezembro, a Delta, a gente já tinha uma baixa circulação do SARS-CoV-2 no Brasil. A gente não tinha uma onda de Delta acontecendo, já estava sob controle, né? E ela rapidamente então se tornou predominante. O que a gente acredita é que a Ômicron, até o final desse mês, vai se tornar a única cepa no mundo inteiro, vai desaparecer todas as demais cepas circulantes. A gente não sabe qual é a evolução, se vai haver uma nova variante com essa capacidade de transmissão, que vai substituir a Ômicron ou não, ou se ela é a última variante importante. Ou, claro, que variantes elas vão sempre acontecer. Da própria Ômicron, a gente já tem várias variações na própria Ômicron, né, que fazem ela ser um pouquinho diferente aqui e ali, né, mas não que deem alguma capacidade diferente de transmissão, capacidade de causar doença mais grave, né, ou de substituir essa variante. Então, a gente agora vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos, né, o que vai acontecer em relação a essas variantes. Mas é óbvio que variantes vão continuar aparecendo, mas também a capacidade desse vírus se modificar, né, e conseguir causar uma doença muito diferente do que ele já está causando atualmente, ela vai diminuindo com o tempo, né, porque o vírus também tem uma capacidade menor, né, finita, na realidade, de conseguir fazer essas modificações sem prejudicar a sua própria capacidade de causar a infecção e se transmitir, né? Perfeito. A Maria Célia Souto complementou a pergunta dela. Qual o nível de contaminação em piscinas? Quem precisa fazer hidroterapia, mesmo que individual, corre alto risco de contaminação? Não, assim, não existe risco de transmissão de vírus na água da piscina, né? A água da piscina é uma água tratada, né? A maior parte dos locais tem cloro, salinidade e tal, que não permite que o vírus consiga se manter transmissível nesses locais. O maior problema é que na piscina você está sem máscara, então se tiverem outras pessoas à sua volta, né, existe esse risco de transmissão. Lembrando que o vírus, a transmissão do SARS-CoV-2 ela é aérea, né? Ela é por transmissão aérea principalmente, né? Aquele risco que algumas pessoas falavam lá, que eu nunca concordei, de que existia um risco de transmissão pela garrafa de Coca-Cola ou pela lata de milho que você comprava no mercado, ele é muito pouco provável. A transmissão ela se dá pelo ar. E essa cepa Ômicron, ela tem uma capacidade ainda maior de transmissão aérea, né? E muitos já defendem, inclusive, que ela tem uma capacidade de transmissão por aerossol, ou seja, ela fica suspensa no ar por muito mais tempo do que as demais variantes. E por isso que ela tem essa capacidade de transmissão tão elevada e por isso também que a gente tem recomendado esse uso de máscaras de maior proteção. Mas, assim, o risco na piscina é o mesmo risco de você estar num restaurante ou de você estar numa atividade ao ar livre fazendo sua atividade física. São as pessoas que estão à sua volta que podem estar transmitindo de forma aérea e não pela água da piscina. Agora a gente está aqui com a pergunta do Rivane Goldeni. Quem tomou a segunda dose de Coronavac em abril e a dose de reforço da Pfizer em início de outubro, sendo uma pessoa idosa, está protegida contra a cepa da Ômicron? Então, o que a gente tem de dados atualmente, né? Quem tomou as 2 doses de Coronavac
e fez uma terceira dose de Pfizer tem uma proteção maior para redução de risco de doença grave, mesmo nos idosos. Porque a gente tem visto, eu estou com alguns pacientes, né, que eu estou acompanhando, de 80, 85 anos, todos vacinados com 3 doses, que tem um quadro gripal como qualquer outro quadro gripal, com coriza, congestão nasal, eventualmente um pouco de cansaço, de moleza, não cansaço respiratório, mas de moleza, e que faz com que aquela pessoa fique 2, 3, 4 dias mais afastada, tal, mas que tenha evoluído muito bem, né? Então, assim, a vacinação, mesmo completa, ela não impede o risco de infecção, da mesma forma que aumenta a possibilidade de reinfecção. Então, a gente também tem visto muitas pessoas que já tiveram Covid pegando Covid de novo, só que de uma forma muito diferente, muito mais leve ou até assintomática. Então, assim, quem tem 3 doses, né, mesmo que tenha sido 2 doses de Coronavac e uma de Pfizer, está protegido contra doença grave. O problema é quem não se vacinou ou quem tem uma dose. O risco, né, é 30 vezes maior de complicação no idoso não vacinado ou com apenas uma dose do que no idoso com 3 doses. Isso já está bastante bem documentado em todas as estatísticas que a gente tem tido, inclusive aqui no município do Rio de Janeiro. O risco de um idoso internar e morrer, internar principalmente, é de 8 para cada 100 mil. E ele passa quase 200 para cada 100 mil se não for vacinado. Ou seja, é um risco bastante elevado, né? E a gente tem recomendado que aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, ou principalmente aqueles que já têm indicação de fazer a dose de reforço e ainda não fizeram, vão para o posto, vá ao posto, se vacinem, porque essa é a forma que você vai ter para se reduzir o risco de essa doença de causar alguma complicação que leve à internação. Pode não diminuir tanto o risco de infecção, mas vai fazer com que você tenha uma infecção leve, né, e que não vá fazer nenhum dano à sua saúde naquele momento. A Ana Oliveira pergunta qual é o tempo de isolamento da Ômicron. Então, o tempo de isolamento ele vem caindo, né, a cada estudo e durante o tempo que a gente vem fazendo, né? No início, a gente falava que o tempo de isolamento precisava ser de 14 dias. Hoje a gente já sabe que esse tempo é exagerado, não existe risco de transmissão, ou o risco é muito baixo, chega a ser desprezível depois de 10 dias. O grande problema que a gente está vendo agora é que nessas pessoas que estão completamente vacinadas, e principalmente por esses quadros mais leves causados pela Ômicron, a gente tem visto quadros muito pouco sintomáticos ou até mesmo assintomáticos, em que a pessoa tem sintoma por 2 a 3 dias e no 4º, 5º dia ela já está ótima, já está bem, né? Já está sem nenhum tipo de sintoma, completamente normal. E com essa estrutura que a gente tem hoje, né, de número de pacientes infectados, de pessoas infectadas, né, e a redução de capacidade de trabalho, não tem muito sentido eu pegar uma pessoa que ficou 3 dias só com sintomas leves e mantê-la 10 dias afastada, né, principalmente se ela está numa atividade essencial. Então, o que a gente tem recomendado no mundo inteiro, né, isso é uma recomendação que tem sido feita pela Inglaterra, pela França, pelo CDC nos Estados Unidos, a maior parte dos países é Portugal e aqui no Brasil, é que o tempo de isolamento se reduza para 7 dias. Existe algum risco de transmissão entre o 7º e o 10º dia? Sim, né? A gente sabe que existe um pequeno risco, esse risco é muito baixo, ele é menor do que 10% na média, né? E ele pode ser evitado se a pessoa estiver usando máscara. Lembrando que no final da infecção, né, se a pessoa tiver assintomática, isso é muito importante, né? Então, se a pessoa está no 7º dia e não está tendo febre, ela obviamente não vai poder voltar a trabalhar. O que a gente está falando são aquelas pessoas que estão assintomáticas no 7º dia e que poderiam voltar para suas atividades, sair do seu isolamento, desde que se mantivesse usando máscara. O risco de transmissão cai porque a carga viral vai caindo, vai decrescendo a cada dia que vai passando. Então, é claro que no 8º dia o meu risco de transmissão é maior que no 9º, que é maior que no 10º dia e que é
quase desprezível no 11º dia. O que a gente tem recomendado é que entre o 8º e o 10º dia, a pessoa tenha um cuidado maior, use máscara em todas as situações que ela esteja próxima de outras pessoas, máscaras bem ajustadas, para reduzir ainda mais esse risco, né, que já é baixo, né, para números muito pequenos de risco de transmissão, e ela evite ter contato com pessoas que sejam frágeis, principalmente os imunodeprimidos, que têm uma chance maior de se infectarem e de complicarem, né? De uma forma geral, ela pode voltar às suas atividades, estando bem clinicamente, né, em uso de máscara e máscara de boa qualidade. O Rivani Goldener, ele faz uma nova pergunta, acredito que seja até complementando a explicação que o senhor deu, a respeito da vacina dada pelo posto e dada pela rede privada. A vacina da gripe quadrivalente, ela é efetiva contra H3N2? Sim. Então, novamente, tanto a vacina quadrivalente quanto a trivalente, a do posto e a da rede privada, ela tem o mesmo H3N2. Como eu falei, o que muda entre uma e outra é o acréscimo de uma influenza B, né, em relação à trivalente. Mas esse vírus H3N2 ele vai se modificando, né? Anualmente são identificados várias, também são chamadas de variantes, né, desse vírus H3N2, assim como do H1N1. Diferente da Covid, né, essas variantes elas são nomeadas com o nome da cidade em que ele foi primeiro descrito. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, o H3N2 que está na vacina que a gente tomou agora em 2021, que ainda tem alguns locais aí, algumas unidades até o final desse mês disponível, né, é um H3N2 da cepa Hong Kong, ou seja, foi descrito primeiramente em Hong Kong. O H3N2 que está causando infecção, né, e esse surto aqui no Brasil e no resto do mundo é o H3N2 Darwin. Darwin é uma cidade na Austrália, onde ele foi primeiramente identificado. Então, são cepas diferentes e nem sempre, quando acontece esse descasamento, que a gente chama, entre a cepa circulante e a cepa da vacina, eu vou ter uma proteção adequada dessa vacina. Ou seja, eu posso ter uma vacina que não tenha uma capacidade total de proteção contra aquela cepa circulante. Então, no caso da vacina atual, eu tenho uma proteção boa contra o H1N1 e contra o influenza B, mas a proteção contra o H3N2 Darwin é ruim, porque a cepa H3N2 que está no COVID, né, na vacina, é diferente, né, dessa que está circulando, é a cepa Hong Kong. Então, a vacina ela tem capacidade de proteção, eventualmente isso pode acontecer, já aconteceu em outros anos, né, porque essa composição dessas vacinas ela é definida, por exemplo, para o hemisfério sul, a OMS libera em setembro ou outubro a recomendação de composição da vacina que vai ser produzida em dezembro, janeiro e fevereiro para ser entregue no mercado a partir de março e abril, né? Eventualmente, você pode ter uma cepa que apareça nesse meio do caminho e que atropele, que seja diferente da cepa que estava circulando lá em setembro e outubro. E nem sempre a vacina que é aplicada no hemisfério sul é a mesma que é aplicada no hemisfério norte. Às vezes você tem essas alterações acontecendo nesse meio do caminho, né? E a recomendação da OMS modifica a vacina do hemisfério norte, que é produzida 6 meses depois da vacina do hemisfério sul, e a cada 6 meses você vai tendo essas modificações, essas produções de vacina para o hemisfério sul e para o hemisfério norte. Perfeito. A gente está aqui com a Fátima Oliveira e a Débora Prado com a mesma dúvida em relação à vacinação para crianças. Eles citam até que crianças de 5 a 11 anos. Elas devem se vacinar? Qual é a recomendação? Ainda há muita discussão sobre esse assunto, né? Acho que muito receio também ainda da população. Então, a gente queria aí a sua contribuição em relação à vacinação das crianças. Tá, eu acho que nesse tópico a gente merece perder até um pouquinho mais de tempo para conseguir tentar explicar, né, os posicionamentos e tentar esclarecer todas as pessoas. A primeira questão, né, é que a vacinação, que a gente sempre fala isso, é uma estratégia de proteção coletiva. Não adianta eu ter uma vacina, eu me vacinar e todo o resto das pessoas não se vacinarem. Eu não vou estar protegido, a minha proteção vai ser menor.
porque o desafio que o meu organismo vai ter de exposição àquele determinado agente vai ser sempre muito maior. A circulação do vírus, né, ela vai se manter porque tem várias pessoas não imunes fazendo com que aquele vírus continue circulando e eu me expondo àquele vírus o tempo inteiro, o que vai exigir do meu sistema imune, né, uma capacidade de resposta muito mais elevada, muito mais alta. Tá? Então, quanto mais pessoas eu consigo vacinar, quanto maior a cobertura vacinal, né, mais rapidamente eu vou reduzir, né, e mais eficazmente eu vou reduzir aquela circulação viral, porque eu vou ter mais pessoas imunes, menos pessoas que o vírus consegue infectar, menos pessoas em que façam que esse vírus circule. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Dois exemplos. Para a gente eliminar a varíola do mundo inteiro, a gente precisava vacinar mais de 95% da população mundial. Varíola é um vírus que não circula, só circula no humano, né? Ele não tem um outro hospedeiro, não infecta cachorro, gato, passarinho, pombo, não infecta nenhum outro hospedeiro. Então, era um vírus capaz de ser eliminado se a gente conseguisse com que todos os seres humanos se vacinassem, ou a grande parte dos seres humanos se vacinasse e tivessem protegidos para esse vírus. Né? Tínhamos, na realidade, uma vacina altamente eficaz. A gente levou alguns anos, 20, 30 anos, mas conseguimos eliminar a varíola do mundo, uma doença que não existe mais, um vírus que não existe mais, porque a gente conseguiu uma capacidade de vacinar 90 e tantos % da população. O vírus do sarampo é um vírus altamente transmissível. Ele é muito semelhante em termos de capacidade de transmissão, por exemplo, com a Ômicron. Tem a mesma capacidade, ou seja, ele se transmite de uma forma muito eficaz e muito rápida, né? E causa doença grave, principalmente nas crianças e na população que tem algum tipo de imunossupressão. Para a gente conseguir controlar a doença e erradicar a doença de um determinado local, a gente precisa ter uma cobertura vacinal girando em torno de 95%. Já existe há alguns anos um planejamento da OMS de erradicar o vírus do sarampo do mundo, como foi feito com a varíola. Para isso, eu precisava vacinar 98% da população mundial. O Brasil, por exemplo, em 2000, ganhou um certificado de eliminação e erradicação do sarampo, porque a gente, com a nossa capacidade de vacinar, a gente vacinou mais de 95% da população e, durante 2 anos, a gente não teve nenhuma circulação de vírus de sarampo no Brasil, né? Apesar de ainda haver circulação do vírus de sarampo em outros países do mundo, principalmente na África e até em alguns países na Europa. Conforme a nossa capacidade de vacinar para o sarampo foi reduzindo, porque as pessoas deixaram de se vacinar, porque as pessoas perderam o medo de sarampo e resolveram não se vacinar, achou que o vírus tinha desaparecido, que a doença desapareceu. Quando a gente começou a ter queda dessa cobertura vacinal, chegando aí em torno de 80%, 85% só da população vacinada, principalmente as crianças, né? A gente teve a reintrodução do vírus do sarampo no país e esse vírus encontrou um terreno fértil de aí 20% de pessoas que não tinham imunidade, 20% de 200 milhões, vocês veem que é um número muito grande de pessoas que não têm imunidade, e ele começou a causar surtos no país, né? E vem causando surtos no país durante todo esse tempo. Então, assim, isso é só para vocês entenderem que a estratégia de vacinação ela é uma estratégia coletiva. Quando eu me vacino, eu não estou só me protegendo, eu estou protegendo todas as pessoas que estão à minha volta, eu estou protegendo toda a minha comunidade, né? Em relação à Covid, tá? A gente viu desde o início da doença que a Covid era uma doença que tinha uma capacidade maior de causar doença grave nos pacientes mais idosos e principalmente naqueles doentes mais frágeis também, com comorbidades e tal, ou idosos. Mas que pessoas de 30 anos, 20, 25 anos, também, eventualmente, tinham doença grave e podiam morrer sem nenhum fator de risco associado. Tá? Mas as crianças foram poupadas no primeiro momento, né? A gente viu poucas crianças se infectarem e, quando elas se infectavam, o risco era muito baixo de uma doença grave e uma doença que levasse à internação. O que aconteceu durante esse período todo, durante esses 2 anos?
a gente foi vendo, né, uma doença que foi as variantes aparecendo, né, e, ao mesmo tempo, a gente vacinando essa população adulta, idosa e adulta, né, e essa doença foi evoluindo de forma a infectar e se adaptar, né, àquela população não imunizada, né? Qual é a população não imune? A maior população não imune hoje do mundo são as crianças. Nenhuma criança abaixo de 5 anos, ou quase nenhuma, né? Porque tem alguns países que já começaram a vacinar, abaixo de 11 anos, né? É vacinada. No Brasil, até ontem, nenhuma criança abaixo de 11 anos era vacinada. É a maior população não imune. A Ômicron, né, a Delta já teve esse comportamento de causar doenças mais graves em pessoas mais jovens, e a gente viu isso na onda de Delta na Europa, principalmente nos Estados Unidos, muitos jovens se internando, e a Ômicron, desde que apareceu, ela tem uma capacidade de causar doença, e doença mais grave, em crianças, principalmente. Em todos os países do mundo, houve aumento de internação das crianças. Isso está associado a 2 fatores. Primeiro, a essa capacidade do vírus, o vírus foi se adaptando, ele obviamente, as mutações elas acontecem aleatoriamente. Lembra que eu falei para vocês que a mutação, quando acontece, ela pode dar uma vantagem ou uma desvantagem para aquele vírus? Ou seja, uma mutação que deu para aquele vírus uma capacidade de infectar mais crianças, né, vai dar uma vantagem para ele, porque é a maior população não vacinada. E esse vírus tende a se predominar, tende a substituir os outros que não conseguem se causar infecção nessa população. Então, essa é uma das questões. O vírus ele tem causado mais infecção em crianças, né? E a outra questão é que, principalmente durante o ano de 2020, boa parte de 2021, as nossas crianças estavam protegidas dentro de casa. Elas tinham uma exposição muito menor. A partir do segundo semestre de 2021, quando a situação melhorou, as crianças passaram a voltar a sair, frequentar festinhas, shopping, parquinhos, e depois voltar às atividades, às aulas, né? Elas passaram a se expor muito mais. Então, você tem 2 situações que levam a esse aumento de infecção em crianças. Maior exposição e um vírus mais adaptado a causar infecção nessas crianças. Quando a gente olha, por exemplo, o gráfico da Inglaterra, nesse momento, a Inglaterra foi um dos países que resolveu não vacinar as crianças todas, vacinar só as crianças com comorbidade, né? E os adolescentes eles só fizeram uma dose, diferente dos outros países do mundo. A Inglaterra, o maior número de pacientes internados, a maior faixa etária de internação na Inglaterra hoje é ou idosos não vacinados ou crianças. Né? Então, é uma população que passou a se internar, a ter mais casos graves, maior número de doença, maior número de casos graves e até aumentou o número de óbitos. É óbvio que o número de óbitos em crianças é menor. Né? E isso vai ser sempre. Quando a gente olha, por exemplo, influenza, quais são as duas faixas etárias que mais complicam o interno? As crianças com menos de 5 anos e os idosos acima de 65 anos. Qual é a população que mais morre de complicação de influenza? Os idosos acima de 65 anos. As crianças morrem menos. Morrem, mas morrem muito menos dessas complicações. Você pode ter pneumonia grave, pode ter sepsis e tal, né? Complicam menos, porque criança é menos frágil, né, do que um idoso com várias comorbidades, a não ser que seja uma criança com comorbidade. Então, a primeira questão importante é entender que a doença mudou. Ela não é mais aquela doença boazinha para as crianças do início da pandemia. A outra questão é quando a gente olha, que as pessoas falam que criança não morre, né? Morre pouco. Só em 2021 foram 300 crianças que morreram de Covid no Brasil. Essa hoje é a maior a doença que mais mata que seja imunoprevenível, ou seja, a doença que é prevenível por vacina, que mais mata no Brasil é a Covid. Não é sarampo, não é rubéola, não é pneumonia, né? É a Covid. Ou seja, não é uma doença bobinha. Né? De novo, é claro que as crianças morrem muito menos que os adultos. Não comparem com os adultos. Né? Não há nível de comparação com os adultos. Porém, né, 300 crianças morrerem, que poderiam estar, se tivessem vacinadas, não teriam morrido, eu acho que é um número muito grande e que assusta qualquer um. Principalmente se for
filho nosso, né? Criança não é para morrer. Não é natural uma criança morrer, né? E principalmente por uma doença que é imunoprevenível, por uma vacina. Aí tem o medo da vacina, né? De ser uma vacina nova. A história da vacina RNA, que é uma manipulação genética. A primeira questão é que eu sempre coloco, né, para todas as vacinas, a vacinação é uma doença controlada. Então, toda vacina provoca uma doença controlada. Quando eu faço a vacina de sarampo, por exemplo, né, muitas das crianças fazem manchas na pele como se fosse um sarampo, né? Às vezes fazem febre, 2, 3, uma semana, 10 dias depois. Aquela febre não é reação vacinal. Aquilo a gente chama de sarampo vacinal. A vacina de sarampo é uma vacina de vírus atenuado, completamente diferente da vacina de Covid, que é uma vacina inativada. Tá? A mesma coisa a vacina de rubéola, né? E mesmo a vacina de gripe, que é uma vacina inativada, de um vírus inativado, ela vai causar lá uma reação do sistema imune que faz com que ele reconheça aquele vírus, né? Faça anticorpos contra aquele vírus, né? Para que, quando eu for apresentado ao vírus de verdade, né, meu sistema, meu organismo, meu sistema imune esteja preparado para atuar contra aquele vírus. Então, quando eu falo que as pessoas ficam falando aí que o RNA vai causar miocardite, né? E tem medo do RNA, da vacina de RNA mensageiro, né? Eu sempre lembro que o vírus é um vírus RNA. O vírus é o RNA inteirão. Todo o RNA do vírus, né, está presente na infecção. Ele causa as mesmas doenças, as mesmas sintomatologias que a vacina pode causar. Só que muito mais graves e com um risco muito maior. O que eu tenho na vacina, o RNA mensageiro, é um pedacinho do vírus, é um pedaço daquela espícula, aquela coroinha do vírus, que é o que eu quero, que o meu organismo produza anticorpos contra aquela espícula, né, para impedir, porque é exatamente aquela espícula que faz a ligação do vírus com a célula humana e faz ele penetrar na célula humana. Então, quando eu tenho um anticorpo que bloqueia essa ligação, eu estou evitando a infecção. Então, assim, a vacina de Covid, RNA, pode causar miocardite? Claro que pode. Em todos os casos, em todos os milhões de vacinas de vacinação que a gente já fez, o número de pacientes com miocardite foi muito baixo, muito pequeno e infinitamente menor do que o número de miocardites causados pela doença. Então, a doença é sempre mais grave que a vacina. Segundo, todos os casos foram leves. O que significa caso leve? Significa caso em que a criança, às vezes, tem um pouquinho de dor e, às vezes, nem reclama de sintoma nenhum e aquilo é descoberto num exame, ou quando ela tem um pouquinho de dor, a pessoa faz ali um exame de sangue e descobre que houve uma pequena inflamação no coração, que é transitória, leve e desaparece, diferente da miocardite causada pelo próprio vírus, que pode levar a quadros mais graves, né? Inclusive com sequelas. A gente está vendo aí 2 jogadores de futebol essa semana foram diagnosticados na reapresentação aos seus clubes com miocardite pós-Covid, não foi pós-vacina, foi pós-Covid, né? Então, assim, a Covid causa a mesma doença, uma doença muito mais grave do que a vacina. O RNA mensageiro, como é que funciona? O RNA ele é um transmissor de uma informação, né, para uma produção de proteína. Quando a gente injeta o RNA mensageiro, no caso da vacina da Pfizer e da Moderna, ou mesmo da vacina da AstraZeneca, que também tem um RNA mensageiro dentro do vetor, eu faço o seguinte, eu estou levando às minhas células, né, a informação da produção daquele pedacinho da proteína S. Então, eu ensino a minha célula, né, a produzir um pedacinho da proteína S. Quando a célula produz esse pedacinho da proteína S e libera esse pedacinho da proteína S no sangue, o organismo vai lá e olha, o sistema imune vai lá e fala, opa, tem uma proteína diferente aqui que não é minha, né? Eu tenho que me defender dessa proteína. Eu vou produzir anticorpos contra essa proteína. E o que acontece com aquele RNA que a gente injetou? Né? Ele fica para o nosso organismo a vida inteira? Não, o RNA ele é um material
que ele é altamente solúvel e instável. Então, e a natureza é sábia, porque nós produzimos RNA mensageiro. Toda a nossa produção proteica é através de um RNA mensageiro. O nosso DNA sintetiza o RNA mensageiro, que vai informar aos nossos mitocôndrias, ribossomos, nas nossas células, para produzir, né, as proteínas que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, nós temos RNA mensageiro no nosso organismo o tempo inteiro. E, obviamente, esse RNA ele faz a função dele e é destruído. A gente tem enzimas que destroem o RNA. Então, esse RNA mensageiro da vacina da Covid, da vacina da Pfizer, da vacina da Moderna, da vacina da AstraZeneca, da vacina da Janssen, ele entra no nosso organismo, ele faz a função dele quando ele se liga naquele ribossomo, na nossa célula, para ensinar a produzir, e ele é degradado rapidamente, né? Então, ele desaparece. Não existe essa coisa de inserção de RNA mensageiro no nosso organismo. Isso não existe. Gente, isso é história de ficção científica, que estão querendo enganar vocês. Isso a gente sabe porque isso é a ciência, a gente estuda isso no ginásio. Se vocês pegarem seus livrinhos lá de científico ou de segundo grau, né, para quem é mais jovem, e a gente for estudar ciência, a gente vai aprender o que é um DNA, o que é um RNA, o que é um RNA mensageiro, tal. Então, é em cima dessa ciência que essas vacinas foram construídas. Então, eu não estou dizendo aqui que a vacina RNA mensageira ela não possa causar um evento adverso, ou até um evento adverso grave. É claro que pode qualquer vacina e qualquer remédio. Quando você toma dipirona, você pode ter um evento adverso grave, né? Mas a gente tem que sempre entender os riscos e benefícios. A doença é sempre muito pior do que a vacina. A doença é sempre muito pior do que o remédio, né? Então, a gente está fazendo uma vacina para evitar um risco de uma doença. E não achem que a doença na criança não tem risco. Existe um risco. Ela pode não ser igual a de um idoso ou de um imunodeprimido, mas existe risco. De novo, são 300 crianças, isso antes da Ômicron, que morreram no Brasil de Covid, né? Eu nunca vi um adulto se vacinar e não vacinar seu filho tendo essa vacina. Isso, para mim, é uma novidade. A pessoa se proteger e não querer proteger o seu filho. Então, assim, o que a gente tem colocado é que a vacina ela tem essas funções. Aumentar a capacidade de proteção da população, a gente precisa chegar em 90%, 95% de população vacinada no mundo, não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, não só em São Paulo, mas, obviamente, a gente tem que fazer a nossa parte para reduzir essa transmissão viral, essa disseminação viral, né? E, ao mesmo tempo, né, a gente precisa proteger as crianças e reduzir o risco dessas crianças também trazerem essa doença para os idosos, para os imunodeprimidos, né? Porque elas se infectando, elas passam também a ser um vetor. Então, vacinem suas crianças, a vacina é segura. Eu sei que tem uma opção de gente colocando medo em vocês, tá? Infelizmente, são aqueles mesmos que antes falavam que a cloroquina ia resolver o problema da Covid. São as mesmas pessoas. Olhem e procurem as informações, que vocês vão ver que são as mesmas pessoas. Tentem confiar, né? Confiem na ciência, confiem no que as sociedades médicas estão falando. Não é, o mundo inteiro não está fazendo uma estratégia de eliminar nossos filhos do mundo vacinando, né? Nem de chipar ninguém. É uma estratégia de controle de uma pandemia, né? É claro que a gente precisa de vacinas melhores. É claro que eu gostaria de ter uma vacina que evitasse que eu ficasse doente, que evitasse que eu pegasse a Covid, não só que evitasse de eu me internar, mas nesse momento o que a gente tem é essa primeira geração de vacinas. Vacinas melhores virão, inclusive, provavelmente vacinas já preparadas para essa nova variante. O que a gente tem hoje são vacinas que foram desenvolvidas com a cepa de Wuhan, que nem existe mais, né? Mas isso leva um tempo, isso não é uma coisa que a gente vai conseguir de um dia para o outro. Provavelmente até o final desse ano já vai ter novas vacinas, né, para fazer doses de reforço, mas a gente precisa vacinar todo mundo com essas doses, porque nas doses de reforço a gente vai aumentar ainda mais essa nossa proteção, tá? Então, assim, minha opinião sobre vacinação de crianças é essa é a mesma opinião da Sociedade Brasileira de Pediatria, da minha sociedade, da qual eu sou presidente, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Imunização, do CDC nos Estados Unidos,
né, da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, da Sociedade Europeia de Doenças Infecciosas, da Sociedade Europeia de Pediatria, da Sociedade Americana de Pediatria, ou seja, todas aquelas pessoas, né, que trabalham com essas informações, que estudam a sua vida inteira vacina, né, têm essa opinião. Não acreditem naqueles que eu sempre chamo de mercadores da morte, vendedores de ilusão. Desculpa eu estar falando isso para vocês, pode ter algumas pessoas aqui que não concordem, mas é exatamente isso. Em todas as pandemias, a gente sempre teve, se a gente estudar a história, e olha que eu sou uma pessoa dentro da área de infectologia, que eu estudei todas as pandemias, se a gente estudar a história das pandemias, a gente sempre vai ter isso. Tá? Pessoas dizendo, falando, vendendo curas milagrosas, tal, essas pessoas elas não estão na história, elas foram esquecidas, né? Quem ficou na história foi aqueles que seguiram a ciência e que fizeram as recomendações baseadas nas evidências científicas. Desculpa se eu me estendi muito. Foi uma aula muito preciosa, por sinal. Passaria horas aqui ouvindo. Mas vamos seguir aqui com as perguntas. Carlos Reis, de Goiânia. Ele gostaria que você esclarecesse melhor a respeito das máscaras de pano, que atualmente não são mais recomendadas, né? E sim as descartáveis. Ele gostaria de entender um pouquinho melhor por que elas não são mais recomendadas, mesmo que elas estejam bem adaptadas. Elas não seriam eficientes? Exatamente isso, né? As máscaras de pano, elas são máscaras que têm poros maiores, a grande maioria. A porosidade dela é maior. Eu vou tentar explicar para vocês por que ela deixou de ser eficiente. No começo a gente recomendava. Recomendava não, mas a gente autorizava que as pessoas usassem máscara de pano. Até recomendava, né? Porque a gente falava, use uma máscara e tal. Como esse vírus é 20 vezes mais transmissível do que o vírus original, do que a cepa original, né? A quantidade de vírus, que a gente chama de inóculo, né? A quantidade de vírus para causar a infecção, ela é muito menor, né? Ela é 20 vezes menor. Então, eu antes precisava ter uma quantidade grande de vírus penetrando na minha via aérea para ele conseguir infectar. Hoje, uma quantidade mínima, que eventualmente esteja até suspensa no ar, é capaz de causar essa infecção. Então, eu preciso de máscaras que realmente filtrem esse vírus, né? E quando eu tenho máscaras de pano, de tecido, normalmente esses poros são muito alargados, principalmente que essas máscaras são lavadas várias vezes. Quanto mais eu vou lavando o tecido, mais eu vou esgarçando esse tecido, né? E aí a capacidade de proteção, que já era menor, ela se torna ainda menor. As máscaras de descartáveis são máscaras de não tecido, né? Não tecido é um material, né, produzido industrialmente, que tem uma porosidade muito pequena. É a máscara que a gente usa, por exemplo, dentro dos hospitais, que o cirurgião usa, por exemplo, para operar, para reduzir que as gotículas, na hora que ele está falando, infectem o campo operatório, né? Elas têm uma capacidade de filtragem muito maior. Obviamente, as máscaras de 95 são máscaras que têm uma capacidade de filtragem ainda maior. O nome N95 vem da N é de NIOSH. NIOSH é a sigla do órgão americano que faz essa classificação das máscaras. 95 significa que ela tem capacidade de bloquear 95 das partículas abaixo de 0,3 micra. Ou seja, é uma máscara que tem uma capacidade de filtragem muito, 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 muito grande. Seria ótimo se o mundo inteiro pudesse usar máscara N95. Infelizmente, essa não é a realidade, nem do mundo e, infelizmente, também não é do Brasil, né? A gente sabe que essas máscaras não estão disponíveis facilmente, são caras, né? Difíceis de se conseguir, mas certamente são as máscaras de maior proteção, principalmente num momento como esse, nesse momento aqui, nós que estamos vivendo, né? De alta transmissibilidade. Outro dia eu estava numa reunião no hospital, que tinham mais ou menos umas 30 pessoas numa sala e cabiam 200. Infelizmente, dentro do hospital, a gente ainda tem que fazer reunião, eventualmente presencial. E eu falei nessa reunião que das 30 pessoas que estavam naquela sala, claro, que estavam todos assintomáticos, deveriam ter 2 ou 3 ali que naquele momento estavam transmitindo o vírus e não sabiam. Todo mundo ficou assustado, achou que eu estava mentindo, brincando, tal. No dia seguinte, 2 pessoas que estavam na reunião, né, começaram um quadro sintomático e foram diagnosticados com Covid. Então, é isso que acontece todos os dias com a gente. Há uma transmissão viral, uma circulação viral tão grande na nossa cidade que o tempo inteiro a gente vai estar em contato com alguém transmitindo, mesmo sem estar sabendo, né? Então,
usar máscaras, né, e principalmente máscaras de boa qualidade, vai reduzir que essa exposição significa uma infecção. E as máscaras de tecido, infelizmente, não têm mais essa capacidade de proteção para esse vírus, principalmente nesse momento. Talvez, daqui a 2, 3 meses, quando essa onda passar e a gente voltar àquele estágio que a gente estava lá atrás, em novembro, dezembro, a gente consiga até reduzir essa recomendação e tal. Mas, nesse momento de alta circulação, a gente precisa de máscaras de boa qualidade que aumentem a nossa proteção. Eu vou só interromper as perguntas aqui para a gente não perder o timing. A Débora Prado, Diógenes e a Neide agradeceram muito a belíssima explicação a respeito da vacinação das crianças. A Débora coloca aqui que foi muito esclarecedora. O Diógenes diz que foi uma excelente apresentação, clara, educativa, convincente e segura. E parabeniza o Dr. Roberto aí pela explanação. Retomando as perguntas, vamos lá. Qual deve ser o procedimento caso os sintomas, ainda que leves, permaneçam por um período maior que o esperado, e qual seria esse período? Acho que essa pergunta já foi até, de certa forma, respondida, né? Mas a gente pode falar rapidamente para o marido assim, a gente tem recomendado, se a pessoa está no 7º dia, está assintomática, às vezes ela está já 24 até 48 horas assintomática, ela pode sair no 8º dia, né? E, de novo, usando máscara, tal, tentando manter uma proteção maior, pelo menos de uma forma bem mais rígida até o 10º dia. Se ela ainda está sintomática no 7º dia, e aí sintomática a gente vai dizer febre, né? Dor no corpo, aqueles sintomas gerais, né? Congestão nasal importante, aquele cansaço, né? De você não estar conseguindo fazer as suas atividades normais, que são os sintomas sistêmicos, né? Aí esse período de isolamento ele vai durar um pouco mais. Não dá para liberar uma pessoa sintomática no 8º dia. Provavelmente 10 dias, mas às vezes até no 10º dia você ainda tem algumas pessoas que fazem quadros mais arrastados. Hoje menos comuns na Ômicron, a maior parte dos quadros são mais curtos, mas eventualmente você pode ter um outro caso, até numa pessoa não vacinada, e a gente vai ter que estender esse tempo de tratamento, de isolamento. Mas, de uma forma geral, 7 dias, podendo durar 10 dias se a pessoa tiver mais sintomática. Só a gente não considera como sintoma para liberar do isolamento perda de olfato, perda de paladar, porque isso aí demora a melhorar mesmo, depois ela precisa de um tempo para retornar, e às vezes até aquela tosse residual que fica um pouquinho, às vezes a pessoa faz uma sinusite, né? Já como complicação do quadro viral, né? E essa sinusite pode manter uma tosse por alguns dias. Essa tosse residual, né? Que cada dia está um pouquinho melhor, mas que ainda se mantém, também não é justificativa para não liberar o isolamento nesse período, né? Basicamente são aqueles sintomas sistêmicos. Perfeito. A Valéria Pérez da Silva questiona aqui. Uma pessoa que tomou 2 doses de Coronavac pode tomar a dose de reforço e as demais doses que possivelmente vierem da mesma vacina? É obrigatório que a dose de reforço seja da Pfizer? A gente não tem mais a recomendação de fazer a Coronavac como dose de reforço, né? A Coronavac foi uma vacina maravilhosa, né? Que salvou milhares de vidas aqui no Brasil, porque foi a vacina que a gente tinha no início de 2021, né? E que a gente conseguiu aplicar. Mas a gente já tem hoje mais dados, né? De eficácia, de segmento dessas vacinas, e a gente sabe que a Coronavac, para a população adulta, tá? Depois eu vou falar da população pediátrica. A Coronavac, na população adulta, ela, principalmente nos idosos, ela tem uma eficácia, uma efetividade menor, ou seja, há uma perda de resposta, né? Uma perda de proteção com o tempo, mais rapidamente que com as outras vacinas. E a gente tem um trabalho feito aqui no Brasil, pela Fiocruz, que avaliou terceira dose, né? Em pessoas que tomaram 2 doses de Coronavac, a dose de reforço feita com 4 vacinas diferentes, com a Coronavac, com a própria Coronavac, com a Pfizer, com a Janssen e com a AstraZeneca. E o que a gente encontrou é que a menor proteção acontecia com a terceira dose de Coronavac. Então, a gente hoje não recomenda mais a Coronavac como dose de reforço. As outras 3 vacinas tiveram uma maior proteção, sendo que a Pfizer foi a que deu a melhor proteção nesse grupo, seguida da AstraZeneca e depois da Janssen. Então, o que a gente tem recomendado é, idealmente, né, fazer ou uma Pfizer ou uma AstraZeneca, né, a diferença foi muito pequena, né, como dose de reforço nessa população que fez a Coronavac.
É diferente de criança, né? A criança responde muito melhor a essas vacinas, tem um sistema imune muito mais do que o idoso, principalmente, né? Um sistema imune que está ainda em formação, mas muito mais capaz de responder, e aparentemente a Coronavac em crianças tem uma boa proteção, até melhor do que na população adulta, mas de novo, né? A gente ainda, aqui no Brasil ainda não está liberado, já está sendo feita em outros países, né? Na China, no Chile, na Colômbia, na Tailândia, nessa população pediátrica, mas a gente ainda tem pouco tempo de segmento. A gente ainda vai aprender mais sobre essa vacina nos próximos meses, quando a gente seguir essas crianças e ver, conseguir ter a mesma informação que a gente já tem agora para os adultos. No Brasil, essa solicitação de aprovação da Coronavac para essa população ainda está na Anvisa, dependendo de aprovação, a gente ainda não tem essa vacina para essa população aqui no Brasil. Perfeito. A Maria Célia Souto disse que todas as vezes que ela tomou a vacina da gripe, e já foram 3 vezes até então, ela gripou logo em seguida. E ela questiona se há alguma explicação para isso. Disse, inclusive, que depois dessas 3 tentativas, ela não toma mais a vacina da gripe. Olha, o que a gente fala é o seguinte, a vacina da gripe, ela protege, eu até comentei isso lá no início, ela protege contra doença grave, principalmente. Ela pode não ter proteção para a infecção. Então, essa pessoa pode, mesmo vacinada, ter influenza, mas vai ser uma doença muito mais leve, né? Influenza em pessoa não vacinada, né? Principalmente aquela pessoa que já não tem há muitos anos influenza, né? E que vai perdendo essa proteção, é o que a gente viu agora, né? Nesse surto de influenza aqui. Uma quantidade enorme de internações, né? Aliás, o maior número de internações hoje no país por síndrome respiratória aguda grave é por influenza, não é mais por Covid, né? Com a população, a maior parte da população vacinada com a Ômicron. E essa menor capacidade dela causar pneumonia, principalmente dessa população, né? O que está levando as pessoas para internar nos hospitais por síndrome respiratória aguda grave, ou seja, aquela pneumonia, com vidro fosco, com que às vezes precisa ser entubado e tal, é influenza. Ela causa doença grave. A outra questão é que existem inúmeros vírus que causam doença respiratória. Não é só a Covid e a influenza. A gente tem circulação de rinovírus, que causa aquele resfriado, vírus sincicial respiratório, principalmente causando infecção em crianças, mas também em adulto, adenovírus, os outros enterovírus. Esses vírus causam quadros muito semelhantes. Então, às vezes, a pessoa ela faz a vacina de influenza, ela faz um quadro viral que não é influenza, que é um outro vírus completamente diferente, e ela acha que aquilo ali é porque ela ficou gripada, né? E não é por influenza, é por outros vírus, né? Que também circulam nessa época do ano. Então, a vacina ela já está comprovadamente, ela é eficaz em reduzir doença grave. A eficácia dela em reduzir doença ela é em torno de 60%, 70%, ou seja, mesmo uma pessoa vacinada tem entre 30% e 35% de chance de se infectar, mas raramente vai evoluir para doença grave, e é claro, né, que ela tem menos chances de se infectar do que uma pessoa não vacinada, né, estando vacinada. Então, mesmo que você tenha ficado gripado aí, ou um quadro viral aí nesse período, né, certamente a vacina te ajudou, né, mesmo que tenha sido influenza, a vacina te ajudou, e eu recomendaria que você vacinasse anualmente. Perfeito. A Ana Oliveira, ela questiona se, mesmo em quadro leve de Covid, é recomendado procurar um cardiologista. Olha, a gente não tem essa recomendação para os quadros leves, tá? A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Medicina Esportiva também já tem uma recomendação sobre isso, né? O que a gente recomenda nos quadros leves, por causa desse risco de alteração miocárdica que esse vírus tem, né? A pessoa fique pelo menos 15 dias depois que melhora os sintomas, sem fazer nenhum tipo de atividade física, mesmo que seja recreativo, né? Ou seja, aquela pessoa que anda de bicicleta, que corre e tal, né? Espere 15 dias, porque se houve alguma alteração miocárdica silenciosa, que a gente não conseguiu detectar nesse período, esses 15 dias já são suficientes para reduzir o risco de qualquer alteração cardíaca. Agora, para aquelas pessoas que vão fazer esporte de alta intensidade, essas devem sempre, independente de ter tido Covid, serem avaliadas. Esporte de alta intensidade, a gente fala profissional, né? Ou mesmo amador de alta intensidade, aqueles que fazem triatlon, aqueles que fazem maratona, tal. Essas pessoas precisam ser avaliadas, né? E dentro dessa avaliação é importante ter uma avaliação pós-Covid.
O que a gente recomenda de procurar um cardiologista é só para aqueles quadros graves que levem à internação. Nesses, se a pessoa vai fazer atividade física, ela deve procurar um cardiologista antes, para pelo menos fazer um eletrocardiograma e um ecocardiograma. Mas para as pessoas que têm doença leve, que é a grande maioria, basta um tempo de 15 dias sem atividade física extenuante, para depois retornar gradativamente ao seu preparo físico habitual. Ótimo. A gente está aqui com a última pergunta da Maria Barros. Ela explica que na casa dela todos tiveram Covid após o ano novo. E embora ela não tenha feito o exame, ela acredita que tenha pego, pois ela teve um quadro semelhante. Já estaria no 15º dia e continua com tosse e dor de garganta. A dor de garganta melhora com ibuprofeno 100, mas disseram a ela que não é aconselhável no risco de Covid. Essa informação procede? Deve ser substituída por dipirona de 1 grama, por exemplo? Não tem problema nenhum. Né? Todos os sintomáticos anti-analgésicos podem ser utilizados na COVID. Algumas pessoas, inclusive, são alérgicas à dipirona, à novalgina, e precisam fazer e usam ibuprofeno, não tem problema nenhum. Tá? Ou o ibuprofeno, ou o paracetamol, ou a dipirona, são as medicações que a gente usa para dor e para febre também, podem ser utilizados na COVID sem problema nenhum, não tem nenhum risco de aumentar, diferente, por exemplo, de dengue, que a gente não pode usar aspirina, né? Ou em algumas outras doenças que a gente não pode usar o paracetamol. No caso da COVID, qualquer antitérmico pode ser utilizado sem problema nenhum. Perfeito. Só mais uma pergunta, doutor Chibarbo, que é da Jacira. Qual o período de incubação da variante Ômicron após o contato com uma pessoa com COVID? A gente sabe, assim, o período de incubação da COVID, eu vou voltar lá para trás, né? Ele, no início, a gente falava em torno de 14 dias, ou seja, até 14 dias, ou seja, um momento que a pessoa se infecta, tem um contato, se infecta, né? Até aparecerem os primeiros sintomas. A gente sabia que a maior parte das pessoas fazia quadro sintomático até o 10º dia, mas existia um risco muito pequeno de se fazer, de algumas pessoas fazerem mais tardiamente, abrir mais tardiamente esse quadro. Quando a gente começou a ter os exames mais disponíveis, e quando a gente começou a seguir mais essa população, e principalmente com as novas variantes, que por ter essa maior capacidade de transmissão, né, essa maior capacidade de infectar, também fazem uma carga viral maior, né, nessa infecção, esse tempo de incubação ele vem caindo. Até a variante Delta, a gente tinha uma mediana de 7 dias, podendo durar até 10 dias, né, o período de incubação. Mas a mediana significa que a grande maioria das pessoas infectava até o 7º dia, entre o 5º e o 7º dia. Hoje, com a Ômicron, o que a gente tem visto é um tempo de incubação até mais encurtado. Normalmente, a infecção ela acontece 3 até, no máximo, 5 dias do período de incubação. E a gente tem feito, quando a gente fala que você tem que fazer quarentena, porque você é contactante e tal, a gente tem reduzido essa quarentena para 7 dias. Porque se a pessoa não se infectou, não apresentou sintomas até o 3º, 5º dia depois do contato, é muito pouco provável que ela vá abrir quadro sintomático depois do 7º dia. Tá? Então, o período de incubação na Ômicron está variando aí de 3 a 5 dias. Ou seja, tipo contato hoje, daqui a 72 horas, normalmente eu já começo a abrir quadros sintomáticos, às vezes no 4º dia, 5º dia, no máximo 1 semana. Perfeito, doutor Chibarbo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso encontro com os beneficiários. Doutora Mária? Roberto contemplou aí a grande maioria das dúvidas, né? Falou aí com maestria, a gente conseguiu com clareza entender. Eu queria reforçar essa questão das crianças, como pediatra que sou, a gente já teve, infelizmente, casos de nossos beneficiários aqui, graças a Deus evoluiu bem, mas era uma criança de 1 ano com miocardite e não vacinada. Então, é uma questão aí, às vezes a gente acha que é raro, não está perto da gente, mas é real, né? Então, a gente precisa aí valorizar. E mais uma vez, em nome da Real Grandeza, agradecer aí a sua participação com essa presença do DASA nos ajudando mais uma vez. Obrigada, doutora Mária. Respondendo aqui a pergunta da Fátima, sim, Fátima, vai ficar gravado esse webinar. O Luciano deve estar disponibilizando em nosso site dentro dos próximos dias, tá? A gravação completa para vocês. Patrícia? Não,
Não, eu só queria colocar mais uma vez a Fundação Real Grandeza à disposição dos nossos beneficiários, além da plataforma, em casos de emergência, nas emergências mais graves, liguem para o 0800 da carteirinha, que é o número adequado e preparado para suportar e para dar o auxílio em casos de emergências mais graves. Em casos de sintomas leves, nós temos a plataforma e, como colocamos aqui, né, como uma redundância, também um número de WhatsApp no atendimento. Lembrando que, para quem teve o Covid e quer fazer, por exemplo, quer ter a certeza da integridade da sua saúde ou permanece com algum tipo de sequela ou disfuncionalidade, os nossos médicos do programa Linha de Cuidado atendem com dia e hora marcados nas clínicas de Paço, na clínica do Rio de Janeiro, mas na nossa plataforma para todo o Brasil e sem cobrança de coparticipação. Então, usem esse serviço que foi feito para vocês. Muito obrigada e agradeço novamente ao Dr. Alberto e ao Fabiano, na figura do Grupo DASA, por disponibilizar aqui para a gente essa palestra que foi tão valiosa. E cuidem-se, né? Esse é o mais importante de tudo. Bom, a gente fica por aqui, não é isso, Gabi? Isso mesmo, Patrícia. Obrigada pela participação de todos. Contem com a Real Grandeza, como a Patrícia já bem recomendou, se cuidem, previnam-se, fiquem em casa se puderem ficar em casa, e a gente está à disposição através dos nossos canais de atendimento. Uma boa tarde para todos vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.